Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Dessa vez da série Minhas Partidas, né? Análise de partidas aí que eu joguei, algumas marcantes, né? Em geral. Dessa vez a gente vai analisar uma partida minha contra o grande mestre Krikor Mkhitaryan no Campeonato Brasileiro de 2011. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like para não esquecer e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para ajudar a gente a crescer. Bom, essa partida foi jogada no Campeonato Brasileiro de 2011, a final. Naquele tempo eram 12 jogadores, né, que jogavam todos contra todos. E aquela final foi uma das mais fortes, né, de sempre. Tinha 7 grandes mestres jogando. Rafael Leitão, Giovanni Vescovi, Pia, Crico, Felipe Eudebis, Matsura e também, claro, o Mequinho. Além disso, tinha dois jogadores que depois viraram grandes mestres, o Evandro Barbosa, né, e o Iago Santiago. Então, um torneio muito, muito forte e eu acabei jogando com o Crico ali na sétima rodada. Perdão, na sexta rodada. Então, eu tinha pretas nesse dia, estava tendo um torneio cambaleante com altos e baixos. E aqui ele jogou um peão-dama e eu optei pela defesa Benoni, a complicada defesa Benoni, que começa com C5 e depois de D5 se joga E6. Aqui a outra opção também muito popular aqui é o famoso Gambito Benco, né? Um B5 aqui. Mas eu sempre gostei da Benoni e desde então, mais ou menos daquela época um pouquinho antes, né, tenho jogado com frequência a defesa Benoni de pretas, né, Benoni moderna. Mas é uma defesa assim, um pouco arriscada estrategicamente, ela tem alguns defeitos estratégicos, alguns deles sobre os quais a gente vai falar durante a análise da partida. Então, Cria conseguiu com o cavalo C3, E por D5, C por D5, D6 e cavalo F3. A ideia da Benoni, uma das ideias é fianquetar esse bispo aqui na ala do rei. E aquele jogo com bispo F4 e eu joguei com A6. Também é possível jogar bispo G7 direto, mas dá algumas opções extras para as brancas com dama A4 cheque. Esse bispo D7 dama B3 ataca aqui esse peão e esse aqui. Dá para jogar com B5 aqui com um jogo super complicado, mas A6 é mais sólido, digamos assim. Bom, uma ideia da Benoni, uma das ideias principais é fazer a expansão na ala da dama com B5. Então, quase sempre as brancas depois de A6 jogam A4 para impedir isso. Aí sim, bispo G7, agora não tem mais cheque aqui. E aqui ele jogou um sistema com H3. Esse lance é muito popular na Benoni, em diferentes posições, por dois motivos. Um é para dar uma casinha de escape para esse bispo de F4 em H2, caso ele seja alvo de ataque do cavalo em H5 ou mesmo dos peões aqui. E outro ponto importante é evitar, antes de mexer o peão E, a ideia de bispo G4 e trocar esse bispo pelo cavalo, que é muito típica na Benoni, as pretas darem esse bispo pelo cavalo de F3. Elas normalmente precisam trocar algumas peças porque elas têm menos espaço, então esse H3 também tem a ideia de evitar isso. Eu joguei roque e ele jogou com E3. Então, às vezes é possível jogar com E4, mas aqui, como ele tirou o bispo antes, fica um pouquinho atrasado o desenvolvimento da ala do rei. Se jogar o E4, o torre E8 aqui é possível, né? E tem umas ideias com cavalo toma E4, F5 aqui.
Então aqui ele jogou com E3, que é sólido. Esse é um sistema muito sólido e consistente para as brancas que ele jogou. Eu joguei aqui com cavalo E8, né? Um calcanhar de Aquiles da defesa Benoni, muitas vezes esse peão de D6 aqui, que ele não é diretamente atacado aqui na coluna aberta, né? Mas ele é um peão atrasado, né? Quer dizer, porque essa coluna D não está aberta, né? Tem um peão branco aqui, mas ele é um peão atrasado e pode ser um alvo. Aqui o bispo já está atacando ele diretamente. E muitas vezes as brancas usam a casa C4 para esse cavalo aqui, cavalo D2, cavalo C4, para botar mais pressão nesse peão. Então aqui, por exemplo, eu não posso jogar o desenvolvimento natural cavalo BD7 simplesmente porque o peão está caindo, eu tampei a defesa com a dama. Né? Então eu optei aqui por cavalo E8 para defender esse peão e também liberar o peão F. Muitas vezes a gente tem a ideia de avançar esse peão aí de pretas na Benoni. Ele seguiu o desenvolvimento com bispo E2, eu joguei cavalo D7, roque e dama E7. Dama E7 adiciona uma defesa aqui e você tem a ideia de jogar cavalo E5, sempre podendo tomar com uma peça aqui. Depois de cavalo toma, bispo toma, dama toma, eu tomo de peça. Não quero normalmente tomar de peão, porque esse peão passado das brancas aqui seria perigoso. Então eu joguei dama E7 e o Cricão jogou torre E1. Com a ideia de posteriormente tirar esse bispo e aí sim avançar aqui o centro. Uma ideia muito comum para as brancas também é jogar pela ruptura E5 aqui, né? E aí eu joguei um lance que é H6. Eu tinha visto mais partidas assim na época, né? Para jogar nesse tipo de posição, mas hoje eu tenho minhas dúvidas desse lance, porque ele, a longo prazo, como a gente vai ver na partida, ele enfraquece as casas brancas. Isso pode ser um problema para mim nessa posição. Eu acho que um lance típico da Benoni como torre B8 seria melhor aqui. Assim, eu não ameaço B5 ainda, porque ele tem 3 ataques, né, nesse ponto. Eu só teria 2 defesas, mas eu deixo engatilhado ali para jogar o B5 numa hora apropriada. Seria um lance útil. Eu também tenho a ideia de cavalo C7 para B5. Eu preferi jogar H6 com a ideia de G5 aqui, começar uma expansão na ala do rei. Ele jogou dama C2, preparando trazer a torre de A para D1. E aí sim eu joguei torre B8, torre de A D1 e G5. Esse lance é a consequência lógica do H6, tá? Mas ele continua enfraquecendo mais as casas brancas. Isso vai me trazer problemas em breve. Bispo H2, então ele guarda o bispo ali em H2 e eu joguei F5. Também é a consequência lógica aqui do H6 G5, eu controlo um pouquinho essa casa, né? Se ele tentar romper com E4, eu posso fechar com F4 aqui. E aí sim eu ficaria bem, porque eu ganharia essa casa, aquele bicho ficaria fechado. Mas isso tem outros problemas aqui. O Crico jogou muito bem aqui cavalo D2, como a gente mencionou, esse cavalo vem forte para a casa C4, nessa estrutura de Benoni, pressionar em D6. E aqui eu joguei o natural, mas não muito bom, cavalo C7. Porque esse lance tem problemas concretos aqui, como a gente vai ver. Claro que a ideia é jogar B5. No entanto, era melhor jogar cavalo E5. E as brancas aí poderiam jogar F4, né? Para expulsar meu cavalo daí. Eu iria com o cavalo para G6. E aqui o Crico poderia jogar de duas maneiras que daria uma vantagem. Bispo H5, defendendo aqui e atacando meu cavalo. Ou mesmo sacrificar aquele peão com cavalo C4. Embora defenda aqui, eu posso jogar B5 expulsando o cavalo. Troca. E agora ele joga o cavalo para 5, de olho na casa C6. Depois que eu tomar em E3, ele joga o rei para F1 e de repente a dama está no fogo cruzado aqui, né? Bispo H5 é uma ameaça, bispo toma B5 com descoberta aqui. Tem uma tremenda iniciativa aqui para as brancas pelo peão.
Eu joguei cavalo C7 e aí ele jogou cavalo C4, ameaçando aqui, com o bispo e com o cavalo. Eu joguei cavalo E5, fechando ali. Sonhando também com que ele troque aqui, né? Se ele trocasse, eu ficaria muito bem nesse tipo de posição. Mas ele jogou de maneira muito forte aqui, cavalo B6. Agora com os lances G6, G5 e H6 jogados, como eu mencionei as casas brancas fracas, o meu bispo de casas brancas ganha um especial valor. E aqui ele vem atrás desse bispo. Eu joguei cavalo D7, propondo uma repetição aqui, se ele voltar eu volto, mas ele jogou de maneira muito melhor aqui, cavalo por C8, torre de B toma C8 e bispo D3. Agora, claramente, as casas brancas aqui estão muito fracas, né? Sem o bispo, mais ainda. Ele ameaça já tomar em F5. Eu joguei dama F6 e aqui ele jogou outro lance excelente, que é G4. Escancarando aqui essa diagonal e também essa casa F5, né? O bispo pode vir para cá com força. Eu tomei e aqui o Crico ele jogou H por G4, que ainda dá vantagem para ele, mas ele já tinha uma continuação decisiva. Era um pouco difícil, mas dava vantagem decisiva para ele. Cavalo E4, atacando a dama e o peão de D6. Provavelmente dama F3 é o que ele não gostava, mas aqui ele pode jogar cavalo por D6, tomar o peão. Quando eu jogo G, toma H3 ameaçando o mate. Ele joga bispo E4, defende o mate. Eu dou um cheque, rei H1. E essa posição está totalmente perdida para as pretas. O bispo defende tudo aqui. O cavalo está fazendo um estrago, ameaça em C8, em B7. Tem bispo F5, não ainda por causa do mate, mas depois de um torre G1, né? Ele pode jogar. Então, essa posição estaria perdida para as pretas. Ele jogou H por G4 e eu joguei cavalo E5 novamente. Estou ameaçando entrar em F3, né? E o peão de G4, então ele eliminou meu cavalo, dama toma e bispo F5. Outro ponto importante do lance G4. Eu fiz torre B8. Agora, preparando B5, ele jogou rei G2. E aqui, B5. Essa é uma posição importante da partida. As brancas estão um pouco melhores, mas aqui ele cometeu um erro. A gente estava chegando num apuro de tempo, o ritmo era de 1h30 com 30 segundos de bônus por lance. Nós dois temos a característica de nos apurar, e aqui uma partida complicada dessa, já no lance 27, a gente já estava chegando no apuro e o resto da partida foi jogado em apuro. Então, alguns erros aconteceram. Ele jogou F4 aqui, que é um erro. A gente já vai ver a ideia dele, né? Ele poderia jogar aqui, por exemplo, A por B5. Né? Se eu tomar, por exemplo, de cavalo aqui, para me livrar desse cavalo que está passivo, ele poderia dar um cheque aqui, rei H8, torre H1. Uma posição melhor para as brancas, ainda que seja jogável, não está acontecendo nada tão terrível ainda. No entanto, ele jogou esse F4 aqui depois de B5 com a seguinte ideia: peão toma, está dando um peão aqui, mas a ideia dele é entrar aqui em E7. A torre entra perigosamente ameaçando o meu cavalo. Também tem temas aqui para lá do rei, como a gente vai ver. E aí eu cometi um erro e deixei passar aqui uma vitória. Joguei B toma 4. A gente já falou num apuro de tempo tremendo. Eu tinha um incrível torre de B8, deixando o cavalo no ar aqui. E aí as pretas criam um ataque decisivo. Por exemplo, se ele tomar o cavalo, eu entro lá em E3. Ameaça cheque aqui, uma ameaça muito forte. Se ele jogar dama F2 defendendo, eu tenho torre toma F5, tomo o bispo. Se ele trocar as damas, eu tomo aqui, o final estaria ganho para as pretas, com peão a mais e o rei branco exposto. E se ele tomar a torre, eu dou cheque. Rei F1, aqui posso jogar a torre F3 ou mesmo
dá cheque, dama G2, cheque, rei G1, torre G3, e aí ganha a dama com ataque decisivo. O rei está muito exposto, o bispo também está entrando na parada aqui. Então isso aí daria a vitória para mim. Mas B toma E4 é um erro e novamente a vantagem passa para ele aqui. Ele jogou torre F1, tacando minha dama, dama D4, e agora ele simplesmente tomou o cavalo, né? Qual que era a minha ideia aqui? No apuro, jogar A3. Um lance interessante. O peão está defendendo o cavalo, né? Tem o bispo também e a dama de olho no cavalo e estou ameaçando entrar em B2. Mas aqui ele cometeu um erro, também típico de apuro, né? A gente às vezes no apuro vê um cheque e dá o cheque. Ele jogou bispo E6. Então aqui ele deveria tomar e se livrar desse peão, devolvendo a peça. Dama toma, toma, bispo toma. E aqui, apesar de eu ter um peão a mais no final, ele tem ataque com G5. E, assim, para não ficar perdido, na verdade, eu teria que jogar bispo G7 aqui, embora vai ficar pior aqui. Por exemplo, se ele jogar rei H3, peão toma, rei G4, porque o meu rei tá com problemas. Ele tem ideia de bispo E6, torre H1 aqui, e ele tem ataque mesmo sem as damas. Embora talvez eu possa resistir um pouco aqui com torre de B8 e se cheque aqui, rei H7, né? E se cheque em H1, o rei vai para G6 escondendo aqui. No entanto, nessa posição, se eu tomar o peão, eu levo mate aqui. Bispo E6 cheque, rei H8, torre H1 é mate. O bispo tira essa casa e a torre tira essa aqui. Então, mas é difícil jogar isso no apuro de tempo, né? Ele deu esse cheque, eu joguei rei H8 e aqui ele jogou torre H1, grego. E esse é o erro decisivo aqui. Depois de rei H1 tá perdido para as brancas. Aqui ele deveria trocar, torre toma e devolver a peça aqui. B toma 3, dama toma, toma, bispo toma. E torre C6, recuperando o peão. Os dois estão atacados, por exemplo, bispo E5, torre toma 6. Esse final ainda dá para jogar um pouquinho, né? Talvez tenha uma micro vantagem para as pretas, mas deveria empatar esse torre bispo de cores opostas. Ele jogou torre H1 aqui, né? Que é um lance, tem uma ameaça. É difícil resistir a esse tipo de lance também no apuro, né? Tem uma ameaça muito sutil, né? Se eu jogar torre toma B2, ele toma aqui, bispo toma e torre H7, mate. O bispo tira essa casa, a dama cravada defende a torre. No entanto, aqui eu joguei um bom lance que foi dama F4, agora defendendo aqui com a dama, e de repente eu tenho um contra-ataque ao rei dele, né? O rei dele está bem exposto. Então, aqui ele deu a qualidade, porque eu estou ameaçando cheque, por exemplo, rei H2 e bispo cheque, ou rei da cheque, rei G1 e bispo cheque. Torre toma B2 também, então ele jogou torre por G7, rei por G7, B toma 3. Materialmente tem duas peças pela torre, né? Cavalo e bispo pela torre, só que eu tenho muito ataque aqui. Cheque, rei H2, aqui eu joguei um bom lance que foi torre B3. A torre entra repentinamente no ataque, ameaçando o cavalo aqui, e se ele tomar, eu tenho mate em 2, cheque, rei H3 e mate. Se o cavalo sair, né? Eu tô, por exemplo, cavalo E2, né? Aqui dama F2 é mate, porque a torre tira essas casas do rei, né? Então aqui ele jogou torre C1, para defender o cavalo. Daí veio torre de F B8, ameaçando torre B2. Aí ele jogou dama D2. E aqui no apuro de tempo eu simplesmente tomei o peão e acho que aqui as pretas têm vantagem decisiva por conta do rei exposto, né? Quando eu tomo esse peão, agora ganho essa casa para outra torre. E de repente ela pode passar para lá do rei. Aí o G5 dele aqui não foi muito bom porque abre aqui a quarta fila. Bispo F5 ainda era possível resistir, embora as pretas tenham
grande vantagem aqui com, por exemplo, torre B7, com a ideia de passar para cá, né? Porque se eu jogar torre E8 aqui, eu tenho que tomar cuidado com dama B2 aqui, né? Ameaça a torre e um descoberto. Então, o torre B7 pode ajudar nisso. Eu posso jogar aqui, depois aqui também, né? Outro lance bom aqui talvez seja torre B3, né? Para jogar aqui. No entanto, ele jogou G5 e agora a passagem de torre é forte. Aqui eu ameaço cheque, rei G1 e mate. Ele tomou em H6, mas o rei fica bem seguro aqui em H8, não tem nenhum cheque para dar. E agora bispo H3, torre H4, dama G2 para defender. Agora eu tenho cheque em F4. Ele cobriu de dama. Ele está ameaçando mate aqui, mas se tirar o rei eu posso tomar a torre com cheque ganhando. E depois de dama G3, agora eu posso trocar, rei toma e torre C4. Agora eu vou ganhar o cavalo, tá cravado aqui, com vantagem decisiva, e aqui ele abandonou. Então foi uma partida muito complicada, né, com erros de ambos os lados, mas muito interessante aí nessa Benoni. Então é isso, pessoal, mais uma partida aí para a série Minhas Partidas. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.